Um bom momento para todos. Espero que vocês estejam bem, pessoal. Vamos trabalhar hoje a nossa função do primeiro grau, combinado? Primeira coisa que eu preciso que vocês tenham em mente. A forma como eu vou trabalhar função com vocês vai ser focado também na nossa prova do Enem. E mais importante que isso, mais do que só passar a matéria em si, eu quero trabalhar diversas técnicas com vocês que vão ajudar durante a prova, combinado? Então vamos nos divertir muito agora. O que é uma função do primeiro grau? Toda função do primeiro grau, eu coloquei aqui para vocês, vai ser uma função da forma y é igual a ax mais b. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês tenham em mente é o seguinte: o que é uma função? Uma função, você vai pensar nela sendo uma máquina, tá bom? Como assim? Você joga o seu ingrediente aqui onde eu tenho esse x, tá bom? A máquina vai pegar esse x, vai transformá-lo e te devolver um valor de y. Uma função é simplesmente isso. Você joga um x e ela te devolve um y. Combinado? Aí é óbvio que o caminho de volta também serve. Como assim? Você tem o y, que é achar o x que originou. Aí você faria o caminho contrário, tá bom? Mas, em geral, vamos pensar a função sendo uma máquina. Esse coeficiente a, então nós temos y é igual a ax mais b. O coeficiente a chamamos de coeficiente angular e ele nos dá a inclinação do gráfico. Então, olha só que legal. Quando o meu a for positivo, a minha função é crescente, ou seja, o gráfico é uma reta crescente. O que significa ser crescente? À medida que os valores de x vão aumentando, ou seja, indo daqui para cá, o y também aumenta, tá bom? Lembra que como isso aqui é o plano cartesiano, para cá, primeiro quadrante, as coordenadas de x e y são positivas, então, x positivo, y positivo. No segundo quadrante, o x é negativo e o y positivo. No terceiro quadrante, ambos são negativos. E no quarto, o x é positivo e o y negativo. Então, se você olhar essa reta, os valores de x estão aumentando à medida que você vai andando para cá. E os de y também. Quem manda isso é o a. Belezinha? Da mesma forma, quando o a for negativo, olha só o que está acontecendo. À medida que os valores de x estão aumentando, indo daqui para cá, os valores de y estão diminuindo. Então, o gráfico é decrescente por causa disso. Tá bom? E o coeficiente b, por sua vez, chamamos de coeficiente linear, e ele nos dá o ponto de interseção do gráfico com o eixo y. Ou seja, onde o gráfico corta o eixo y, nós temos a coordenada de b da equação. Belezinha? Então, a primeira coisa que nós vamos olhar é o coeficiente angular. A gente consegue achar o valor do coeficiente angular de um gráfico, ou seja, a inclinação do gráfico, tá bom? Olha só, eu marquei aqui uma reta, a inclinação é o ângulo que a reta faz com o eixo x quando ela corta ele. Então, tá aqui a inclinação que eu chamei de alfa. Olha só que bacana. Esse alfa que está aqui é esse mesmo alfa que eu consigo colocar aqui para mim, tá bom? Quando eu marco esses pontos aqui, A e B, aí eu traço aqui esses dois segmentos, esse paralelo ao eixo Y e esse paralelo ao eixo X, esse A, ele vem para cá, é o mesmo, tá bom? Como que eu faço para achar esse tamanho aqui na vertical? Lá na física, vocês costumam brincar muito com isso, para estudar gráfico, lá na parte de mecânica. Basta fazer ΔY. E esse de cá vai ser o meu ΔX. Então, olha só que bacana. Quem que vai ser a inclinação do meu gráfico? O meu A. Vai ser exatamente a tangente daquele ângulo alfa que apareceu. Tá bom? O que é tangente?
cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, olha só, se você olhar esse gráfico aqui, quem que é o meu delta y? Está aqui nesse desenho, YB menos YA. Tá bom? Quem que vai ser o meu delta x? Se você olhar aqui, vai ser o XB menos XA. Uma curiosidade que eu conto para vocês é a seguinte. Muitos professores falam, para achar coeficiente angular tem que ser o final menos o inicial. Então, ΔY sobre ΔX, que é o final menos o inicial. Galera, não existe isso, tá bom? Que tem que ser sempre o ponto que está depois menos o que estava antes. Gente, não existe isso, tá bom? Final e inicial são simplesmente o ponto que você escolhe para ser o primeiro e o ponto que você escolhe para ser o último. Então, aqui, se você fizesse YA menos YB sobre XA menos XB, te dá exatamente a mesma coisa. Combinado? Então, tá aqui para a gente o que é o meu coeficiente angular. Ou seja, para achar o coeficiente angular, eu preciso de duas coisas. Ou eu tenho esse ângulo, tá bom? Aí basta achar a tangente dele. Mas, quando eu tiver dois pontos, eu também consigo achar fazendo ΔY sobre ΔX. Show de bola? Vamos ver uma aplicação muito legal disso aqui, que já apareceu na prova. Pausa o vídeo aí para mim e dá uma lida nesse exemplo, beleza? Vamos lá então, galera. O que está acontecendo? Essa retinha aqui, ó, que está passando aqui, ó, estão vendo? Que é a minha retinha B. Eu preciso que aconteça o que com ela? Ela precisa passar aqui nesse ponto da altura máxima, tá bom? Do meu foguete. Então, eu preciso que, na verdade, ela se torne essa reta de cá, tá bom? Então, vamos achar o coeficiente angular inicial? Como que eu acho esse coeficiente angular? Basta eu pegar dois pontos. Então, olha só. Um ponto aqui está fácil, a origem. E vamos pegar esse outro aqui? Então, o valor de y dele. Qual que é a coordenada de y desse ponto? 8. Então, 8 menos a coordenada de y desse ponto, que é a origem, 0. Dividido por, qual que é a coordenada de x desse ponto? 4 menos 0. Percebam que isso aqui me dá 8 sobre 4, que é 2. Então, a inclinação dessa reta aqui vale 2, beleza? O coeficiente angular dela. Agora, quem que vai ser o meu A novo? Ou seja, o novo coeficiente angular que eu preciso vai ser agora o coeficiente angular dessa nova reta que eu tracei. Combinado? Então, vamos lá. ΔY. Quem que é o y desse ponto aqui? 16. E vocês estão vendo que a origem também pertence a essa reta? Então, posso fazer 16 menos 0 sobre... Quem que é o x desse ponto? O mesmo 4 de antes. Sobre 4 menos 0, que está aqui, ó. 16 sobre 4, que vale 4. Belezinha? Então, olha só que legal. O meu coeficiente angular era 2 e agora ele precisa ser 4. Então, basta ele aumentar em 2 unidades. Show de bola, gente? Questãozinha bacana, não é? Tá aí uma aplicação muito, muito, muito legal do coeficiente angular. Combinado? Vamos seguir, então. Vamos agora aprender a achar a equação de reta. Eu vou mostrar para vocês duas possibilidades, tá bom? A primeira é o jeito que vocês estão acostumados na escola. Gente, só existe uma única reta que passa por dois pontos dados quaisquer, tá bom? Então, qual que vai ser a primeira forma que a gente vai achar para encontrar a equação dessa reta? Eu sei que qualquer função do primeiro grau, ou seja, uma reta,
vai ser da forma y igual a ax mais b. Tá bom? Então, o que diferencia uma reta da outra? Os valores de A e de B, porque o x e o y vão ser sempre os mesmos. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou montar um sistema de equações, tá bom? Eu vou falar que ax mais b é igual a y. E agora, se eu tenho 2 pontos, eu vou pegar a coordenada de x desse ponto, jogar aqui, e a coordenada de y desse ponto e jogar aqui. O que eu teria, então? X, 2 vezes A, 2A mais B é igual a Y. Quem é o Y desse ponto? 9. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro ponto que eu tenho. Aqui eu tenho o valor de X e aqui o de Y. Então, jogando menos 2 aqui no x, eu fico com menos 2a mais b é igual a y, 1. Galera, percebam o seguinte, eu tenho agora um sisteminha de equações. Basta resolvê-lo. Como que é um jeito muito fácil de resolver isso aqui? Soma as duas equações, aí esses caras desaparecem. Concordam? Fica para mim, então, b mais b, 2b é igual a 9 mais 1, 10. Então, daqui você tira b igual a 5. Tá bom? Se o b vale 5, basta jogá-lo em qualquer uma das equações para achar o a. Vamos jogar na primeira? 2a mais o meu b, 5, tem que ser igual a 9. Jogando 5 para lá, subtraindo, eu tiro 2a é igual a 4. Então, daqui aparece a igual a 2. Se o a é igual a 2, a equação dessa reta vai ser y é igual a 2x mais 5. Por quê, Rafael? Porque toda a equação não é da forma y é igual a ax mais b. Tá aqui o meu a. Está aqui o meu B. Belezinha? Então, a primeira possibilidade que nós temos é resolvendo o sistema. Só que tem uma que eu particularmente acho até mais fácil. Porque quando as coordenadas dos seus pontos forem muito ruins, esse sisteminha vai ser problemático para resolver. Então, olha só que legal. Eu sei que toda reta é da forma y é igual a ax mais b. Beleza? Vamos achar o a usando a fórmula do coeficiente angular? Como que ficaria? Delta y, aí eu vou pegar aqui, ó, 9 menos 1, dividido por delta x, 2 menos 2. 2 de cá menos esse menos 2. Isso aqui vai me dar, ó, 9 menos 1, 8, sobre 2 menos 2, 4, ou seja, 2. Ó, coisa boa, o coeficiente angular já deu o mesmo, tá bom? Agora eu vou pegar o coeficiente angular que eu achei, escolher um dos pontos, pode ser qualquer um, e jogar nessa equação de cá. Olha só que legal. Vamos pegar o ponto A. Então, eu vou ter A, 2, vezes o x do ponto A ali que eu escolhi, 2, mais B é igual ao y do ponto que eu escolhi. Quem que é o y do ponto que eu escolhi? Oh, caralho, nunca consigo acertar isso aqui. Vai ser 9. Então, olha só que legal. Vamos resolver essa equação? 4 mais b é igual a 9. Quem que eu tenho que somar com 4 para ele virar 9? Exatamente 5. Então, gente, olha só que bacana. Y é igual a 2x mais b, 5. Tá aí, então, duas formas diferentes de você achar a equação da mesma reta. Só que, galera, vou contar um segredo para vocês. Pensem o seguinte, na prova do Enem, pelo fato da prova ser fechada,
as pessoas não estão interessadas nas suas contas, tá bom? Por que eu preciso que vocês tenham isso em mente? Eu não quero que vocês morram achando equações de reta na prova, tá bom? Eu vou mostrar para vocês algumas formas bacanas de trabalhar com isso aqui, mas, por favor, tenham em mente o seguinte. Na prova do Enem, ou qualquer prova de múltipla escolha, você só encontra a equação de uma reta quando você for precisar disso para fazer alguma outra coisa, tá bom? Grava essa dica no coração e com os exemplos isso aqui vai ficar mais evidente para vocês. Olha só. Vamos achar a equação dessa reta aqui. Vai ter muita gente que já vai sacar de cara o seguinte. O B dessa reta vale 2. Tá bom? Por que o B vale 2? Porque está aqui, ó. É a interseção com o eixo Y. A interseção com o eixo Y nos dá de cara o valor de B. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? 0, 2. E a desse de cá? 3, 0. Tendo isso aqui, eu consigo achar o meu A. Como que eu acho A? Delta Y, 2 menos 0, sobre delta X, 0 menos 3. Ou seja, esse coeficiente angular vai te dar menos 2/3. Então, olha só o tanto que fica fácil essa equação. Y é igual a menos 2x sobre 3 mais 2. Estão vendo que legal? Você poderia, obviamente, montar o sistema de equações. Só que esse jeito aqui mata muito rapidão, tá bom? Vale muito a pena. E resolvendo o sistema, você cairia exatamente nisso que eu fiz, tá bom? Fica essa dica para vocês. Então, vamos olhar agora algumas aplicações da equação da reta. Numa serigrafia, o preço Y de cada camiseta relaciona-se com a quantidade X de camisetas encomendadas através dessa fórmula. Então, olha só que legal. Quando eu encomendo uma quantidade X de camisetas, aparece para mim o preço de cada uma. Tá bom? Então, olha só. Se foram encomendadas 50 camisetas, qual é o custo de cada camiseta? Poxa, X não me dá a quantidade de camisetas encomendadas? Então, basta eu jogar esses 50 ali onde eu tenho X. E quando eu fizer isso, o Y que vai aparecer para mim, com certeza vai ser exatamente o custo. Então, menos 0,4x, que é 50, mais 60. Então, daqui você acha y é igual a 50 vezes 0,4 vai dar menos 20 mais 60. Ou seja, está aqui o y igual a 40. Combinado? Questãozinha bacana também. Vamos seguir. Agora sim que vai entrar o espetáculo de questão. Dá uma lida nela aí para mim. Percebam o seguinte, galera. Quando você pega uma questão tipo essa, qual que é o caminho natural que os alunos estão acostumados? Você vai tentar buscar pontos para tentar achar a equação da reta, concordam? Olha só. O ano de 2010 é x igual a 0. Então, quando x for igual a 0, a população tem que aparecer 20,7. E 2016, como x igual a 6, então, quando x valer 6, eu preciso ter 17,7 como resposta para o y. Gente, pergunto para vocês, vai ser fácil achar a equação dessa reta? Ou te garanto que vai te dar um pouquinho de trabalho, tá bom? Embora nessa situação não seja tão difícil, pelo fato de vocês já ter o x igual a 0, mas a gente consegue pensar isso aqui de uma outra forma. Gente, pensa o seguinte, tá vendo que eu tenho equações nas alternativas?
Então, a prova só está preocupada se você sabe marcar qual que é a alternativa correta. Vocês conseguem entender isso? Ninguém vai ler as suas contas. Então, pensa só. Para que eu vou procurar quem é a equação da reta se ela já está escrita aqui para mim em alguma delas? Quando eu, Rafael, vejo equações nas alternativas numa questão, eu levanto a mão para o céu e agradeço. Por quê? Eu falo, yupi, uma questão de graça para mim. O que tem que acontecer? Eu vou ter que jogar 0 no x e ver onde que o y vale 20,7. Vamos testar? Se eu jogar 0 em todas elas, esse pedaço do começo vai sumir. Vocês concordam? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, o resultado que eu tenho que achar tem que ser 20,7. Olha só, a letra A foi para o saco, letra C foi para o saco e letra E foi para o saco. Uai, Rafael, então tá. E agora, como que termina? Fácil demais, gente. Sobraram duas alternativas. O que eu vou fazer? Vou jogar os pontos que eu tenho agora. Quantos pontos sobraram? Só um. Esse de cá. Então, nas duas alternativas que sobraram, eu vou jogar x 6 e ver onde que o y me volta 17,7. Olha só. 6 vezes menos 0,1, isso aqui vai me dar, vamos ver, mais 20,7. Nossa, peraí, gente. 0,1 mais 20,7. Isso aqui vai me dar menos 0,6 mais 20,7. Ou seja, 20,1. 20,1 é o 17,7 que eu precisava ter encontrado? Não. Então, pronto. A minha resposta só pode ser a letra D. Essa de cá não serve. Você pode fazer a conta aí. 6 vezes menos 0,5 é menos 3. Mais 20,7 te dá exatamente o 17,7 que você precisava. Percebem? A partir de hoje, sempre que você vê equações nas alternativas, você vai testar pontos. Precisei usar o procedimento anterior para achar a equação da reta? Não. Tá bom? Isso aqui é sensacional. Olha esse de cá. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico apresenta o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas esse comportamento se estende até o último dia, dia 30. Beleza. Eu quero achar a função do lucro em função do tempo. Galera, de cara, ó, tá vendo que o B tem que ser menos 1000? Por quê? Porque é onde está cortando o eixo Y. Então, pronto. Tá aqui sua resposta. Rafael, para, velho. Não é possível que é só isso. É, gente. É só isso. Vocês estão percebendo que vocês têm que cortar alguns vícios que você tem? Gente, para fazer a prova do Enem, você tem que ser o mais preguiçoso que você conseguir. Por quê? Porque você vai tentar fazer as coisas rápido. Aqui, Rafael, mas eu poderia ter jogado pontos nas alternativas e procurado, feito? Poderia, mas para quê? Aqui já saiu de graça para vocês, percebem? Então, são essas dicas que eu quero que vocês comecem a pegar as maldades. Tudo bem, gente? Agiliza a vida de vocês. Igual eu falei, a única situação que você vai achar a equação de reta na prova do Enem é quando você precisar dessa equação para achar alguma outra coisa. Aqui, em geral, equações nas alternativas, você nem gasta. Você vai jogando o que você tem nas alternativas e testando. Tá bom? Olha essa de cá. Eu quero achar a lei da função. Vamos jogar pontos. Olha só, vamos jogar esse ponto aqui, ó. Coordenada 1, 1. Então, vamos lá. Se eu jogar aqui, ó, na letra A, ficaria 1 meio mais 3 meios. Isso aqui vai me dar 4 meios, que é 2. Esse 2 é o 1 que eu precisava ter encontrado aqui? Não. Então, ó, morreu. Beleza? Letra B. Eu vou ter 1 mais 1, que é 2.
Esse 2 é o 1 que eu precisava ter achado? Também não. Foi para o saco. Letra C, vamos continuar aqui. Letra C, eu vou ter 2 vezes 1 mais 1 meio. Isso aqui me dá 2 mais 1 meio. Que isso aqui vai me dar 3 meios, que é 1,5. 1,5 é esse 1 de cá? Não, né? Então pronto, cortei, tá aqui a minha resposta. Vocês estão vendo, gente? Vocês matam a questão num pulo, fica até sem graça. E, Rafael, mas isso aparece na prova? Gente, tá aqui, aparece. Ai, Rafael, mas a questão que você pegou é do Enem PPL. Gente, o banco de questões é o mesmo. Essa questão apareceu no PPL, mas poderia ter aparecido no Enem normal. Tá bom? Então, por fim, para a gente terminar, nossa última situação super bacana. Vou te ensinar um jeito de fazer esse tipo de questão de uma forma muito prática. Olha só que bacana. Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos obtendo tais dados. Essa aqui eu vou fazer questão de ler o enunciado com vocês para eu poder pontuar os detalhes que vocês vão ficar atentos. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende promover a expansão a longo prazo do número de médicos desse município. Olha só, seguindo o comportamento de crescimento linear. A dica para fazer essa questão do jeito que eu vou fazer é por causa dessa palavrinha linear. Falou de crescimento, comportamento, variação linear, variação de acordo com uma função do primeiro grau, de acordo com uma reta. Essa vai ser a dica para vocês, tá bom? Que aí nós vamos poder usar a nossa taxa de variação. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Olha só como que vai funcionar. A questão espera que vocês achem a equação da reta para poder jogar o ano de 2040 na função. Só que não precisa. Olha só que chique como vai funcionar a minha taxa de variação. Nós vamos fixar 2 pontos do gráfico e achar a variação que tem entre eles. Como assim? Vamos fixar esse e esse. Então, olha só. Para ir de 1980 a 1985, eu variei 5 anos. Tá bom? Para variar 5 anos, olha só, eu fui de 137 para 162 médicos. Ou seja, eu variei 25 médicos. Conseguem ver isso? Tranquilão? Aí agora eu vou escolher um ponto do gráfico qualquer e variar até onde eu quero. Olha só, eu quero chegar aqui no 2040. Para isso eu vou precisar de uma quantidade X de médicos. Para eu variar de 2010 para 2040, eu preciso variar 30 anos. Concordam? Para variar 30 anos, eu vou precisar de uma variação que eu vou chamar de K. Tem que tomar muito cuidado agora, tá bom? Vamos achar esse valor de K. Quem é esse K? É o tanto que eu vou variar de 287 até o X. Tá bom? Então, ó, simplificando, aqui eu acho 1 e aqui eu acho 6, dividido por 5, tá bom? Então, 1 vezes K, K, é igual a 6 vezes 25, 150. Ou seja, eu preciso variar 150 médicos. Essa é a minha resposta? Não. Qual que vai ser minha resposta? O X vai ser os 287 médicos que eu tinha no ponto que eu escolhi, mais os 150 que eu preciso variar. Então, aqui você acabaria encontrando X igual a 437 médicos. Beleza? Tá aí, então, a resposta para esse problema.
Vamos olhar mais um? Olha só. A equivalência entre as escalas de temperatura geralmente é obtida por meio de uma função polinomial do primeiro grau. Puta merda, Rafael, o que é isso? Fácil, gente. Uma função da forma y é igual a ax. Eles te metem esse polinomial do primeiro grau para assustar. Você pode esquecer esse polinomial e pensar. Função do primeiro grau. Beleza, vou nem terminar de ler, a questão já me deu a dica. Olha só, para variar de 6 graus otávios para 60, eu variei 54 graus otávios. Quando eu fiz isso, percebam que eu variei 18 graus Celsius. Aí o que a questão está querendo? Qual que é a temperatura em otávios a 100 graus Celsius? Então aqui, ó, 100. Para ir de 36 para 100, eu preciso variar quantos graus Celsius? 64 graus Celsius. Concordam? Isso aqui vai gerar em mim uma variação de K graus otávios. Combinado? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar as minhas contas. O 18 e o 54 eu consigo simplificar. Aqui sobra 1 e aqui sobra 3. Então, olha só o que eu vou ter. O meu K vai ser 3 vezes 64, 192 graus otávios. Esse é o tanto que eu preciso variar. Toma cuidado, que olha que sacanagem. Até tinha o 192 aqui. A questão queria pegar quem manja de taxa de variação. Mas eu não quero achar o valor daquele x ali. Quem que vai ser ele? O 60 que eu já tinha, mais a minha variação. Ou seja, a minha temperatura vai ser 252 graus otávios. Combinado? A partir de hoje, é assim que vocês vão fazer essas questões para mim. Beleza, galera? No mais, muito obrigado pela paciência. Tomara que tenha ficado tudo claro. Qualquer coisa, vocês sempre podem dar o grito. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.